Um grave acidente foi registrado na 376 em Guaratuba na manhã desta sexta-feira. Nós vamos falar do acidente de ontem? É isso, minha gente? Que daí foi ontem, né? Não hoje, não na manhã desta sexta, e sim na manhã de ontem, quinta-feira, um grave acidente. Você, inclusive, acompanhou uma boa parte do programa com relação a esse micro-ônibus que acabou tombando no quilômetro 667, na Curva da Santa. 2 pessoas morreram, outras ficaram feridas. O micro-ônibus transportava o motorista de 72, 73 anos, ele se aposentou e continuou trabalhando, prestando serviço para uma empresa. E aquilo que eu falava ontem aqui no programa, que não era imprudência, né? Não dá para você colocar como imprudência. Ou deu problema no motorista, que passou mal, ou deu problema no ônibus. E pelo que eu entendi, pelo que a polícia falou, o motorista teve um momento antes, um pouquinho antes do acidente, que ele gritava lá dentro do ônibus: "Estamos sem freio, estamos sem freio!" E acabou acontecendo. No mesmo lugar, praticamente, onde tem acontecido os principais acidentes ali na Curva da Santa. Acompanhe. Atenção. Na imagem é possível perceber o exato momento em que o ônibus tomba na altura do quilômetro 667 da BR-376 em Guaratuba. No vídeo, dá para notar o veículo perdendo a direção e não vencendo a curva. Dentro do ônibus havia 24 pessoas, sendo 22 passageiros e 2 motoristas. De acordo com as equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e da Autopista Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o ônibus transportava a equipe de futsal de Umuarama, sentido Santa Catarina, onde enfrentaria o time de Jaraguá do Sul, pela Liga Nacional de Futsal. Nós viemos até a BR-376, trecho de Guaratuba, ainda no estado do Paraná. Nós estamos aqui mais ou menos na altura do quilômetro 556, entre o 556 e o 557. O trecho por aqui totalmente ainda interditado, bloqueado, mais de 20 quilômetros de fila. Dificuldade para chegar até o exato local do acidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira, no 667, sentido sul. A gente observa na imagem, nosso cinegrafista Emerson Menini consegue mostrar totalmente parado, todo mundo já, muitas pessoas já fora dos seus veículos, fora dos seus carros, dos seus caminhões, esperando. Muita gente desde as 10 horas da manhã por aqui nessa fila. Pelo menos no momento dessa reportagem que estamos gravando, já são quase 4 horas de espera. No mínimo 3 horas e meia de espera, as pessoas relataram pra gente aqui nesse local. Do outro lado, que a gente observa aqui no sentido norte, de quem está subindo, como se estivesse vindo no sentido Curitiba, foi por onde a gente conseguiu vir. Como no local do acidente as pistas não são paralelas, elas se abrem ali no trecho de mata, no trecho de serra, a gente conseguiu vir mais ou menos próximo de um retorno, onde tem, mas por aqui já tudo bloqueado. Realmente a dificuldade para chegar até o exato local do acidente. As informações que nós levantamos, pelo menos até o fechamento dessa reportagem, que no KM 662, onde é o posto da PRF, posto da Polícia Rodoviária Federal, já houve um bloqueio. E aí, devido à fila que já causou, no KM 660 houve um engavetamento, envolvendo pelo menos 10 veículos. Nessa situação não houve óbito, mas houve vítimas ali em estado leve, moderado, e uma vítima pelo menos em estado grave, que acabou causando aí mais um trecho de longa fila aqui na BR-376. Até conversamos com alguns motoristas que realmente relataram mais de 3 horas e meia aqui na 376. Aí 3 horas e meia na fila, não tem um restaurante, não tem nada pra gente comer alguma coisa. E fazer o quê, né? O senhor estava vindo a trabalho, o senhor trabalha com caminhão, né? Eu trabalho com caminhão, estava vindo a trabalho. Estava sentido a Santa Catarina, sentido a Florianópolis. Fazer uma entrega, material de construção, senhor Gilson? Eu levei, fui ontem à noite carregado, né? E tô voltando agora de manhã carregado também pro nosso CD, lá em Florianópolis. A 376 aqui é uma BR que o senhor pega sempre, é um trecho que o senhor sempre... Volta e meia pego, mas volta e meia tá dando esse problema sério aí, né? Isso aí é um absurdo, né? Eu acho um absurdo isso aí. Eu não sei, eu acho que não tem nada a ver com a litoral, que o pessoal que cuida da BR. Tem a ver com os próprios motoristas, né? Que é imprudência mesmo. A gente vê que é imprudência.
Nessa imagem é possível notar o trajeto que o ônibus percorreu desde o momento em que tombou até onde ele acabou parando nesse acidente. O local é próximo à área de escape nessa altura da BR-376. Ainda não há informações do motivo desse tombamento, que resultou em 15 vítimas em estado leve, 6 em estado moderado, 1 em estado grave e 2 óbitos, segundo as equipes do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência. Devido ao tombamento, formou uma fila de mais de 20 quilômetros na via. Depois do bloqueio no quilômetro 662, houve um engavetamento no quilômetro 660 da BR-376. Nesse acidente, 10 carros foram envolvidos, com 5 vítimas em estado leve, 1 em estado moderado e 1 em estado grave. Em quase 4 horas de fila, o que os motoristas relataram que nesse período todo não chegaram a andar quase nem 1 quilômetro aqui na BR-376. Pelo menos até o fechamento dessa reportagem, ainda não havia previsão de liberação da pista, principalmente ali na altura do 667, onde houve o tombamento com o micro-ônibus que levava a equipe de futsal de Umuarama. Até o momento também as informações é que dois óbitos, foram registrados nesse tombamento. Trabalhando com as imagens do cinegrafista Emerson Menini, repórter Léo Coelho, para a TV CI. Bom, o Pierre vai atualizar essa informação, mas eu já quero deixar o Pierre aqui, por gentileza, porque eu quero dizer o seguinte, eu respeito a opinião do motorista que falou, mas não concordo com ele. E vou explicar por quê rapidamente. Não concordo porque, inclusive no caso específico desse acidente, ontem à noite, claro, falta o resultado da perícia, vai demorar alguns dias para o resultado. Lá em janeiro aconteceu aquele acidente com cerca de 20 mortos e tudo mais, faltou freio. Nesse micro-ônibus já foi feita iniciada a perícia, Pierre, eu estava acompanhando ontem à noite, o ônibus está tudo normalizado, documentação normal, nada errado. O motorista tem 72 ou 73 anos de idade, um homem experiente, que dirigiu por muitos anos, que levou esse time mesmo aí para todo o Brasil, passou por essa 376, pela curva da Santa inúmeras vezes, sabe do risco que ele tem. E é a mesma coisa que a gente falar que é a imprudência dos motoristas que se acidentam na BR-277, ali na região de Morretes, como eu falei ontem aqui, quilômetro 35. Por quê? Porque o motorista ele não tem ação, estava sem freio, Pierre. E ontem, inclusive os passageiros, 16 me parece que já estão voltando para casa. O menino, o outro que morreu de 30 anos, eu vi o depoimento da noiva dele, ela completamente transtornada, os preparativos do casamento estavam em pleno vapor, tudo pronto para eles casarem, e o sonho dele era ser técnico de futebol, por isso que ele estava como um tipo de um auxiliar técnico da equipe do Umuarama, com um técnico consagrado que tem por lá. Mas eu não vejo como imprudência, eu não posso aceitar isso, que você vê na imagem nítida a velocidade que o micro-ônibus tomou. Um homem de 70 e poucos anos de idade, motorista profissional, ele jamais iria entrar ali com aquela velocidade, tanto que uns 15 segundos antes, o próprio policial rodoviário falou, segundo os passageiros, que o motorista abriu a porta da cabine e começou a gritar que estava sem freio. Estamos sem freio, acabou o ar dos freios. Estamos sem freios, bem naquele ponto em que os acidentes acontecem. Eu descarto imprudência. Claro, falta o resultado da perícia, mas eu não consigo ver como imprudência esse acidente, Pierre. Você tem informações, inclusive, aí para atualizar, né?
Oi, Tony, tudo bem? Uma ótima tarde a você, a todo mundo que acompanha o Voz do Litoral. Apenas uma perícia bem detalhada que vai identificar a causa desse acidente que chocou ontem todo o litoral do estado. Mas, de fato, essa informação ela já foi divulgada. O motorista teria gritado logo, momentos antes desse acidente, que teria perdido o freio, que o freio estaria sem ar e que ele estava com dificuldade para poder conduzir o veículo. Ele teria gritado, teria ficado muito preocupado no momento anterior ao acidente. Então, de fato, a linha de investigação vai apurar se esse veículo apresentou falha no freio justamente naquele trecho que pode ter ocasionado esse acidente. Ainda não se sabe ao certo, com exatidão, qual motivo levou a esse acidente que vitimou 2 pessoas. Uma delas, o motorista de 73 anos, Oswaldo da Silva. Ele atuou por 42 anos como motorista, deixa 4 filhos e ele estava aposentado, mas há 3 meses ele decidiu voltar a trabalhar só para prestar o serviço para o Umuarama Futsal. E também a outra vítima, como você acabou de falar, esse jovem de 30 anos, o Paulo Vitor Gonzalez. Ele também faleceu nessa batida. O Paulo Vitor Gonzalez, conhecido como Paulo Vitor, estava há 5 anos trabalhando no Umuarama Futsal. Ele começou como professor em um projeto social do time e depois se tornou coordenador das categorias de base do Umuarama Futsal. Ele era responsável pelos times que participavam do Campeonato Paranaense, como Sub-17, Sub-19 e Sub-15. Além disso, também ajudava na coordenação do time feminino de futsal do Umuarama. Então, acaba trazendo muita dor, principalmente para as pessoas próximas a ele, a noiva, como você acabou de falar, e também, é claro, a família do condutor Oswaldo da Silva, que tinha 73 anos e é mais uma vítima fatal. Ao todo, 10 pessoas foram atendidas ontem no pronto atendimento de Garuva e essas 10 pessoas apresentavam ferimentos leves e já foram liberadas para suas residências. Esse é o lado positivo, né? Esse é o lado bom da notícia. Nesse momento, não tem pessoas correndo risco de óbito por causa desse acidente que aconteceu ontem aqui no litoral. Mas, infelizmente, por outro lado, essas 2 vítimas fatais vão deixar muita dor, muita saudade nos parentes que ficam. Exatamente, Pierre. Você falou tudo certinho aí, como sempre. E esse homem de 70, por isso que eu descarto imprudência. Esse homem de 73 anos, mais de 40 como motorista profissional, que passou inúmeras vezes por essa rodovia, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, foi lá para a tua região, Nordeste, conheceu o Brasil inteiro levando a equipe do Umuarama, e tanto que quando ele se aposentou, a direção do Umuarama e os jogadores fizeram um pedido especial para que ele continuasse transportando a equipe. Tamanha era a segurança que todos sentiam nele. E todos que foram liberados, nenhum passageiro o culpou. Que não, ele não teve culpa de nada, que ele vinha tocando o ônibus normalmente, com muita tranquilidade, como sempre fez, com muita segurança, tanto que quando ele percebeu que faltou o freio, a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta da cabine e avisou o motorista auxiliar e começaram a gritar ali dentro para que todo mundo segurasse, porque a situação ia piorar. Então, por isso que nesse momento, mesmo sem o resultado da perícia, eu descarto imprudência, porque não é o único acidente. Ali, como aqui em Morretes também, a gente sabe tudo que tem acontecido, o freio esquenta e o motorista vira passageiro da agonia, em vários casos aí. Claro que tem imprudência em muitos acidentes, a gente sabe disso, mas nesse caso especificamente aí eu acho que está descartado, viu, Pierre? É a questão de aguardar o resultado da perícia, e o ônibus também estava todo regularizado, tudo certinho, segundo a própria Polícia Rodoviária. Tony, como você acabou de dizer, né, somente a perícia vai determinar com precisão o que ocasionou esse acidente, mas eu concordo totalmente com você quando você fala sobre a questão do comportamento desse motorista. Primeiro, se ele estivesse sendo imprudente, se ele estivesse agindo com imprudência, o motorista auxiliar seria o primeiro a demonstrar esse receio, esse medo e até mesmo a assumir o volante. E depois, pelo histórico dele, né, 42 anos como motorista, muito provavelmente nesses 42 anos viajou várias vezes
pela região, por várias estradas perigosas aqui do país e até então sem nenhum acidente com gravidade. Então, muito provavelmente deve ter sido de fato uma falha técnica, um equipamento que não apresentou condições adequadas para o transporte de pessoas naquele momento. Muito provavelmente também antes toda a vistoria não tivesse identificado porque estava tudo certo e acabou acontecendo esse problema justamente naquele trecho, naquela região que é perigosa, né? É preciso também levar em consideração que a região é uma região perigosa, então se há uma quebra de um equipamento, se há uma falha de algum equipamento, lá existe a possibilidade de um acidente com gravidade exatamente por causa das características da geografia da região. Então, pelo menos por enquanto, até pelos testemunhos, até pelos relatos das pessoas que sobreviveram a esse acidente, pelo menos por enquanto descarta a possibilidade de imprudência do motorista. Mas é claro, uma perícia minuciosa vai ser realizada para poder identificar a causa desse acidente. Bom,